Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e suas bênçãos estejam sobre o profeta Muhammad, e sobre sua família, e sobre todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Aos meus irmãos e às minhas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nesse mês de Ramadã, estamos tratando de vários assuntos correlacionados a Allah subhanahu wa ta'ala, sua grandiosidade, sua magnificência, sua benevolência e sua misericórdia. Além disso, estamos entendendo um pouco melhor o peso e a importância da Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e também do Alcorão Sagrado. Vimos que entre o Alcorão Sagrado e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não existe nenhuma diferença no tocante à Sharia, porque ambas são revelações de Allah, de maneira diferente, de formas diferentes, mas tanto o Alcorão Sagrado como a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vieram da mesma fonte, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Vimos os versículos que corroboram isso, que comprovam essa minha afirmação, que são aqueles versículos, aquele que obedece ao profeta, está na verdade obedecendo a Allah, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não falava de si próprio, mas ele falava aquilo que era revelado a ele. A própria Aisha, radiyallahu ta'ala anha, ela dizia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele era? Ele era o Alcorão andando, o Alcorão caminhando. Ou seja, ele era exatamente a revelação de Allah, ele era a revelação de Allah viva ou vivendo entre as pessoas. Comentamos também em programas passados sobre a questão da ibadah e exatamente o que significa a palavra ibadah, que nós normalmente, comumente, traduzimos como adoração. E temos aquela ideia de que a adoração é simplesmente uma oração ou um jejum, como estamos agora fazendo no mês do Ramadã, e adora isso, e adora aquilo, e vai para Meca. Não, vimos que a adoração é tudo aquilo que você faz com base no Alcorão Sagrado e na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou com o objetivo de cumprir algo que foi revelado no Alcorão ou na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou fazemos para nos abstermos daquilo que foi proibido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudo isso nós vimos nos programas passados, e para culminar com a questão para culminar com o assunto de como devemos nos comportar como muçulmanos. Aqueles que têm a crença em Allah subhanahu wa ta'ala e na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqui no coração, como que deve ser essa pessoa? Qual é o comportamento que deve ter essa pessoa? Quais características devem ter essas pessoas? É claro que as características são muitas, os comportamentos são muitos, e os exemplos da Sunnah e as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são tantas que claro que a gente não consegue resumir tudo, ou nem próximo de tudo, em 10, 15 programas ou em 10, 15 aulas. Esse é um assunto que deve ser repetidamente estudado, até mesmo que nós já sabemos, o que nós já conhecemos, mas também deve-se expandir esse conhecimento para saber exatamente como era e qual era o nosso exemplo, como era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A primeira característica que eu gostaria de abordar hoje é a característica da al-haya. Al-haya'u. Al-haya significa a vergonha ou o pudor. Ou seja, o muçulmano ele deve ser sempre pudorado, deve sempre ter vergonha, deve sentir um pouco de vergonha daquilo que ele possa vir a fazer de errado, daquilo que ele pensa de errado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: cada religião que foi revelada, ou seja, cada mensagem, cada livro que foi revelado aos antigos profetas,
Lembre-se da palavra din, nós já vimos aqui o que significa a palavra din. Não significa exatamente religião, mas significa modo de vida. E Allah revelou vários modos de vidas parecidos, porém compatíveis, cada um deles, com a sua realidade temporal e a própria realidade social daquele grupo que recebia um determinado profeta. Mas a religião é uma só. A ligação que nós temos com Allah subhanahu wa ta'ala é sempre a mesma, desde o profeta Adão até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, passando por Jesus, passando por Abraão, passando por Moisés, passando por Ismael, por Isaac, por Ló e por todos eles. Isso já foi falado no passado, foi só para dar uma pequena lembrança, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala aqui das características, ou de uma característica, ou melhor, fala das características de várias mensagens passadas. Então ele falava: Inna likulli dinin khuluqan. Inna likulli dinin khuluqan. Wa khuluqul Islam al-haya. Wa khuluqul Islam al-haya. Ou seja, para cada revelação passada, para cada livro passado, para cada mensagem que foi dada aos profetas anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, existia uma característica específica no comportamento das pessoas. Ele não especifica quais eram cada uma delas, mas ele fala, mas a característica do Islã é a vergonha, é o pudor. É melhor falar pudor. A palavra pudor, ela cabe mais no contexto do que vergonha, né? De ficar envergonhado de alguma coisa, mas o pudor, de ser uma pessoa pudorada. E disse mais. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz que al-iman bid'a wa sab'una shu'ba. Bid'a wa sab'una shu'ba. Ou seja, a fé da pessoa, a fé do ser humano, ela é dividida em 70 e tantas partes, em 70 e tantas características, 70 e tantos pontos. Um deles é o pudor. Ou seja, o pudor, ele é uma parte integrante da fé de uma pessoa. Não existe fé sem que a pessoa tenha pudor, e não existe pudor a menos que ele tenha vindo da fé. O pudor, ou a vergonha, existem dois tipos no Islã de pudor. Dois tipos de pudor. A vergonha que nós devemos ter sempre e a vergonha que nós não podemos ter nunca. São dois tipos de vergonha. A vergonha que nós não podemos ter nunca e a vergonha que nós temos que ter sempre. Quais são essas duas? Primeira, a vergonha que nós não podemos nunca ter é a vergonha de se perguntar algo da religião para alguém que conheça a religião, sobre práticas da religião que podem ou não te levar a Allah subhanahu wa ta'ala, ou te aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, e te fazer novamente merecedor das bendições de Allah subhanahu wa ta'ala, da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E nisso existe até uma passagem com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que vem Sulaim, que era uma das companheiras, uma das mulheres que viviam na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e vem até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e incrivelmente ela pergunta que Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rasulallah, ela diz, estava procurando aqui, Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haqq. Inna Allah la yastahi min al-haqq. Ou seja, Allah, olha, foi a conclusão dessa mulher, dessa companheira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que vivia naquela época. E essa compreensão é aquela que nós devemos tomar como exemplo da revelação, como exemplo de compreensão da revelação. E ela chega ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e diz: Ya Rasulallah, ó profeta de Allah, Allah não se envergonha da verdade. Não existe vergonha quando se está se falando a verdade ou quando se está se tratando da verdade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calado, ouvia. E ela disse: quando uma mulher tem um sonho à noite, e a palavra em árabe significa um sonho erótico, por exemplo, e vê coisas durante a noite.
na manhã, quando ela acorda, ela tem que tomar um banho antes de rezar, um banho completo antes de rezar? Ela já sabia aquilo que nós também já, ou pelo menos creio que a maioria das pessoas já sabem, que sempre que existe o ato sexual, ou sempre que existe o orgasmo, com ou sem o ato sexual, ou o ato sexual somente com penetração, porém sem orgasmo, antes da pessoa rezar, é necessário que ela tome um banho completo, antes de ela voltar a fazer as suas ibadat, os seus atos de adoração específicos. Agora estou falando da oração. Veio então a dúvida em cima desta senhora dos Ansar, né, que viviam em Medina, e perguntou: se não acontecer nem a penetração e nem o orgasmo em si, mas eu no sonho, durante a noite, eu vi alguma coisa, é necessário que eu tome esse banho? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vem e responde, fala, sim, se ela ver o líquido que sai dos seus genitais. Ou seja, ainda que seja um assunto delicado, um assunto que a pessoa não se deve ter vergonha de perguntar esse tipo de coisa de forma alguma para aquele que tem mais conhecimento. Se algum tipo de questionamento chega, algum questionamento dessa natureza chega à pessoa, ela deve sim perguntar e não deve ter vergonha nenhuma. E por isso rendeu até um comentário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que falava ni'man nisa al-ansar, ni'man nisa al-ansar, ni'man nisa al-ansar. As mais abençoadas das mulheres são as mulheres dos Ansar. Ansar são aqueles que ofereceram refúgio ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando eles vieram de Meca até Medina. E ele continua com o comentário: nada as proíbe, ou seja, a vergonha não as proíbe de entenderem e de compreenderem melhor a religião. Isso rendeu um comentário, um elogio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a todas as mulheres dos Ansar, o que nos faz perceber que não só Sulaim, radiyallahu anha, fazia esse tipo de pergunta, ou só ela tinha esse tipo de atitude, mas todas as mulheres dos Ansar tinham esse tipo de atitude. Por fim, a vergonha ou o pudor que nós devemos ter, que é obrigatório que o muçulmano deva ter, e é obrigatório que o muçulmano tenha para que seja parte da sua fé, é a vergonha de desobedecer ao Criador. Ou seja, depois do Criador ter te criado, ter te dado vida, manter esse universo, ter colocado nessa existência, nessa criação, um califa, e o califa é um dos humanos, era o profeta Adão, alayhi salam. Ou seja, depois de tudo isso, e toda a misericórdia que foi dada para o ser humano, para a raça humana, e para todo o universo, o ser humano desobedece a Allah. O ser humano vai contra a revelação. O Criador do universo te envia um livro e você desobedece a essa pessoa, a essa divindade. É essa a vergonha que nós devemos ter. Devemos pensar nisso antes de cometer uma atitude que não seja uma atitude que está de acordo com o Corão ou com a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e principalmente quando for contrária a ela, desde que obviamente tenhamos as condições necessárias para isso. É aquela vergonha de quando está somente você, ninguém mais está te vendo, em absoluto, nada mais. Ninguém te vê. E ninguém pode saber, não existe nenhuma condição de saber que você vai praticar aquele ato incorreto. É nessa hora que, além do temor do castigo de Allah, além do temor do dia do juízo final, do julgamento de Allah, subhanahu wa ta'ala, você deve ter, antes disso, até vergonha. Falar, puxa vida, eu não vou fazer uma coisa dessa. Poxa, eu me envergonho, Allah me deu tudo, Allah me deu vida, Allah me deu sustento, e eu vou agora cometer esse pecado ou aquele pecado? É essa consciência que o muçulmano tem, e é desse pudor que eu estou falando. É dessa vergonha que eu estou comentando. É necessário que sempre nós tenhamos isso em mente,
Existem outros tipos de pudor, é o pudor de se mostrar, de não mostrar o corpo, o pudor de não explorar, né, a vergonha de outra pessoa, de não explorar os pecados de outra pessoa e etc. Mas eu estou me concentrando nessa, uma vez que nós não temos tanto tempo também para ficar falando sobre um só assunto, eu estou me concentrando nessa, porque essa é a principal, é esse tipo de vergonha, é esse tipo de pudor que vai impedir você de atentar contra a lei de Allah, de atentar contra o Corão Sagrado, contra a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em específico. Nós pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita conceber essas ideias, mudar os nossos conceitos, aqueles conceitos que talvez eram diferentes ou nós não tínhamos tal conceito, e pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda a vergonha, que nos conceda este pudor e que tire do nosso coração este pudor que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos indica que nós não devemos ter. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos que assistem, que nos assistem agora, que nos acompanham e que tenham um feliz Ramadã e um Ramadã mais fácil, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite a todos vocês a compleição deste mês de Ramadã. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.